Olá pessoal, sou o professor Yuri Oliveira. Estamos aqui no nosso quinto e último vídeo a respeito de operações matemáticas em vetores. E temos aqui os nossos vetores A e B do quinto e último vídeo, que tem um certo grau de complexidade bastante elevado se comparado com o dos vídeos anteriores. Para isso, irei fazer algumas anotações aqui no canto superior direito, de forma que facilite a nossa compreensão do passo a passo à medida que a gente estiver realizando as operações de derivação dos vetores. A gente deve lembrar que a derivada da função cosseno ela é a função menos seno. A derivada da função seno é a função cosseno. E a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Então, iremos iniciar a nossa sequência de construção de vetores, como feito nos vídeos anteriores, sem muita dificuldade para os dois primeiros vetores. Os vetores R1 e R2, que nada mais são do que simples operações de soma e subtração. Então, para o nosso vetor R1, eu vou fazer de uma maneira direta aqui, teremos o nosso cosseno de 3xy mais 2e ao quadrado, isso daqui sempre somado com e elevado a 2x ao quadrado mais 3y. E isso daqui vai estar orientado na direção x. Para a nossa componente y, temos o seno de 2xy ao cubo mais 5z ao quadrado xy menos e elevado ao cosseno de 3y ao quadrado z mais 2x ao quadrado y ao cubo z. Isso vai estar orientado na direção y. E por fim, temos o menos cosseno de 10x ao quadrado z menos 4xyz ao cubo mais e elevado a 12x ao quadrado y ao cubo z. E tudo isso orientado na direção z. Temos então o nosso vetor R1. Para o nosso vetor R2, temos que o vetor A ele vai ser multiplicado pela constante 3, e ao invés de somar com o vetor B, iremos fazer uma subtração. Então o procedimento a ser realizado é o mesmo, o resultado vai ser praticamente o mesmo que o R1. A única diferença que teremos é que, para a parte proveniente do vetor A, uma constante de valor 3 estará sendo multiplicada, e a parte proveniente do vetor B vai ter uma inversão de sinal. Onde está positivo vai ficar negativo, e onde está negativo vai ficar positivo. Para a componente x, temos 3 cosseno de 3xy mais 2e ao quadrado menos e elevado a 2x ao quadrado mais 3y. Isso daqui é orientado na direção x. Mais 3 seno de 2xy ao cubo mais 5z ao quadrado xy, onde tem menos vai virar mais, é elevado a cosseno de 3y ao quadrado z mais 2x ao quadrado y ao cubo z. E tudo isso vai estar orientado na direção y. Por fim, teremos menos 3 cosseno de 10x ao quadrado na direção z menos 4xy z ao cubo menos e elevado a 12x ao quadrado y ao cubo z, tudo isso orientado na direção z.
Então, temos aqui os nossos vetores R1 e R2. Iremos iniciar agora o processo de construção dos vetores R5, R6 e R7, que são derivações parciais dos nossos vetores apresentados aqui. Então, como feito já nos vídeos anteriores, iremos iniciar com o nosso vetor A. E aí, o nosso vetor R5, ele nada mais vai ser do que a derivada parcial em relação a x desse nosso vetor A. Então, como eu coloquei para vocês aqui, a derivada da função cosseno de x é menos o seno de x. Só que a nossa função aqui é uma função composta, tá, pessoal? E por se tratar de uma função composta, nós temos que derivar a nossa função e o argumento dessa função. Então, vamos iniciar pelo argumento dela. Então, essa função que está dentro aqui é o que estou chamando de argumento da função cosseno. Derivando esse argumento em relação a x, temos 3y mais 0, porque a segunda componente desse argumento não depende de x, que vai estar multiplicado pela derivada da função cosseno, que nós sabemos que é menos seno. Então, a gente vai ter aqui um menos 1 vezes a função seno, e o argumento permanece o mesmo, 3x, y, mais 2e ao quadrado. E isso tudo vai estar orientado na direção x. Em seguida, nós temos a função seno. Então, fazemos o mesmo processo. Vai vir um sinal de mais aqui, derivamos o nosso argumento. Então, o nosso argumento derivado para essa componente vai ficar 2y ao cubo mais 5z ao quadrado y. Isso que multiplica a derivada da função seno, que é a função cosseno, com o mesmo argumento. 2x y ao cubo mais 5z ao quadrado x, y. Tudo isso aqui vai estar orientado na direção y. Por fim, temos a nossa componente z, com a função cosseno novamente. A derivada da função cosseno ela vai me gerar um menos no seno, mas antes temos que derivar o nosso argumento em relação a x. 10 vezes 2, 20. Então, teremos 20xz menos 4y z ao cubo. E agora, multiplicada pela derivada da função cosseno. Menos 1 vezes o seno dessa função com o mesmo argumento. 10x ao quadrado z menos 4xy z ao cubo. E tudo isso na direção z. Então, temos aqui a construção do nosso vetor R5. O vetor R6 e o vetor R7 eles vão seguir o mesmo raciocínio. Porém, esse vetor R6 e R7 ele possui a derivação em função de outra variável. O vetor R6 ele vai ser derivado em relação a y e o vetor R7 vai ser derivado em relação a z. Desta forma, fazendo o nosso vetor R6, que é a derivada parcial em relação a y do vetor A, nós temos o quê? A derivada do nosso argumento em relação a y, que vai ser 3x, e não temos o segundo termo, que depende só de z, menos 1, vezes o seno de 3xy mais 2z ao quadrado, isso daqui na direção x. Para a nossa componente y, teremos o quê? 2 vezes 3, 6, 6xy ao quadrado, mais 5z ao quadrado x. Isso que vai multiplicar o cosseno de 2xy ao cubo mais 5z ao quadrado xy. Tudo isso orientado na direção y. E por fim, teremos a nossa componente z, derivada em relação a y. O primeiro termo desse argumento é 0, mas o segundo termo ele vai ser um menos 4x z ao cubo. E a derivada da função cosseno vai me render um menos 1 vezes o seno de 10x ao quadrado z menos 4xy z ao cubo. Isso daqui na direção z.
Por fim, temos o nosso R7 para o vetor A, que nada mais é do que a derivada em relação a z desse vetor. Então, fazendo a derivação do nosso primeiro argumento aqui, temos que só o segundo termo prevalece, vai ficar 2 vezes 2, 4, z, que multiplica menos 1 vezes o seno de 3xy mais 2z ao quadrado, na direção x. O segundo argumento que iremos derivar é da função seno em relação a z. O primeiro termo é 0, mas o segundo termo ele fica 10zxy. Isso que vai multiplicar a derivada da função seno, que é a função cosseno de 2xy cubo mais 5z ao quadrado xy na direção y. Por fim, temos a nossa componente z, que é a derivada desse terceiro argumento em relação a z, vai ficar 10x ao quadrado menos 4 vezes 3, 12, 12xy, z ao quadrado, que multiplica menos 1 vezes o seno de 10x ao quadrado, z, menos 4xy, z ao cubo. Isso daqui na direção z. Então, feito isso, o que nós temos que fazer? Calcular o nosso vetor R8. De maneira que, se a gente observar, todas as componentes elas vão ter, em comum a mesma função seno ou a mesma função cosseno. A única coisa que vai diferenciar uma da outra são os valores que estão multiplicando essa função seno e essa função cosseno. Então a gente consegue colocar em evidência a função seno para a componente x, a função cosseno para a componente y e a função seno para a componente z. Dessa forma, o que nós vamos ter aqui? 3y mais 3x mais 4z, que multiplica menos 1, e a função seno de 3x e y mais 2z ao quadrado. Isso na direção x. Para a componente y, teremos 2y ao cubo mais 5z ao quadrado y mais 6xy ao quadrado mais 5z ao quadrado x mais 10z xy vezes o cosseno de 2xy ao cubo mais 5z ao quadrado x e y. Isso na direção y. Como vocês podem perceber, eu estou fazendo uma ladeirinha aqui. Mas isso foi bom porque sobrou um espacinho aqui para a gente escrever a componente z, que vai vir acompanhada do sinal menos, que, colocando o menos 1 em evidência, vai fazer com que esse menos aqui se torne um mais, de maneira que teremos o quê? 20xz menos 4y z ao cubo menos 4x z ao cubo mais 10x ao quadrado menos 12xy z ao quadrado. Isso tudo multiplicando o seno de 10x ao quadrado z menos 4xy z ao cubo. Isso na direção z. Feito isso, nós temos o nosso vetor R8 para o vetor A. Óbvio que a gente consegue colocar alguns termos em evidência, alguns valores em evidência, mas isso eu deixo como proposta para vocês. Ele ia apagar aqui a nossa lousa para que a gente faça os vetores R5, R6, R7 e R8, só que agora é o nosso vetor B. E agora iremos realizar as nossas operações para o vetor B. Então temos o nosso vetor B, cujas componentes são definidas por funções exponenciais. Calculando aqui o nosso vetor R5, o que nós vamos ter?
a derivada parcial em relação a x do vetor b. Feito isso, a gente sabe que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Contudo, a gente tem que fazer a derivação do argumento dessa exponencial também. Nesse caso, fica igual a exponencial, porque o argumento é x, quando deriva em relação a x dá 1. Só que agora a gente não tem somente uma função de uma única variável. Agora a gente tem uma função que é uma função soma e a variável ela não é simplesmente x elevado à primeira potência. Então, derivando esse argumento aqui da função exponencial em relação a x, que resultado nós vamos ter? 2 vezes 2, 4. Então, teremos 4x. O segundo termo desse argumento ele vai ser zero porque ele não depende de x. E repetimos a nossa exponencial. 2x ao quadrado mais 3y. Para a componente y, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a derivada do argumento. E o argumento é uma função cosseno que, por sua vez, ela é composta. Então, vamos derivar o nosso argumento. A derivada do nosso argumento, que é a função cosseno, a gente sabe que é a função menos seno. Mas a gente também tem que derivar o argumento dessa função cosseno. Então, vamos iniciar pela parte de dentro, que é a derivada da função cosseno. Então, a derivada do argumento da função cosseno em relação a x, nesse primeiro termo aqui é zero. No segundo termo, vai ficar 2 vezes 2, 4, x, y ao cubo, z, que vai multiplicar o menos 1, que vem da derivada da função cosseno, e aí, consequentemente, a gente vai ter o cosseno de 3y ao quadrado z, mais 2x ao quadrado y, z, e isso vai estar multiplicado a nossa função exponencial que se repete. Cosseno de 3y ao quadrado z mais 2x ao quadrado y ao cubo z. E isso vai estar orientado na direção y. Eu esqueci de botar a orientação aqui, na direção x. E por fim, na direção z, a gente vai ter que a derivada do nosso argumento em relação a x é 12 vezes 2, 24, que vai multiplicar x, y ao cubo e z, e repetimos a nossa exponencial. 12x ao quadrado, y ao cubo, z. Tudo isso orientado na direção z. O R6 e o R7 seguem o mesmo raciocínio, porém agora serão derivações com relação a outras variáveis. No caso do R6, vai ser com relação à variável y. Esse primeiro argumento em relação a y vai ser 3z. Repetimos a nossa exponencial, 2x ao quadrado mais 3y na direção x. Menos, e aí vamos nós aqui, mais uma vez. Temos a função exponencial, derivamos o argumento, só que o argumento é uma função cosseno que tem um argumento também. Então, iniciamos pelo argumento da função cosseno. Então, derivando esse argumento da função cosseno em relação a y, 3 vezes 2, 6y, z, mais 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, y ao quadrado, z, que multiplica menos 1. Perdão, pessoal, aqui em cima eu escrevi cosseno, mas como a gente sabe, a derivada da função cosseno é menos seno. Então, aqui embaixo vai ficar o seno de 3y ao quadrado, z, mais 2x ao quadrado, y, z. É elevado a cosseno de 3y ao quadrado, z, mais 2x ao quadrado, y ao cubo, z. Tudo isso orientado na direção y. E por fim, nós teremos a derivada desse argumento em relação a y. 12 vezes 3, 36, que vai multiplicar x ao quadrado, y ao quadrado e z, vezes a nossa exponencial. 12, x ao quadrado, y ao cubo, z, orientado na direção z. E o vetor R7 é essa derivação parcial, só que agora em relação a z. O primeiro termo do argumento é zero. O segundo vai ser 3y. Repetimos a nossa exponencial. 2x ao quadrado mais 3y. Isso daqui é orientado na direção x. Menos
o mesmo procedimento. Então, a derivação desse argumento aqui, como temos z nos dois, a gente só vai cortar esse z aqui, vai ficar 3y ao quadrado mais 2x ao quadrado, y ao cubo, que multiplica menos 1 vezes o seno de 3y ao quadrado z mais 2x ao quadrado yz, multiplica a exponencial do cosseno de 3y ao quadrado z mais 2x ao quadrado y ao cubo z, tudo isso orientado na direção y. E por fim, temos o nosso último argumento, que vai ficar, quando derivado, 12x ao quadrado y ao cubo, multiplicando a nossa exponencial 12x ao quadrado y ao cubo z. Isso daqui orientado na direção z. Para construir o nosso vetor R8, da mesma forma que a gente fez para o item A gente vai observar que as exponenciais e as funções senos ou cossenos, elas se repetem. Então, a gente consegue colocar isso daqui em evidência. Então, temos que o nosso vetor R8 vai ser 4x mais 3z mais 3y com e elevado a 2x ao quadrado mais 3zy em evidência. Isso daqui orientado na direção x. Para o nosso componente y, a gente observa aqui que tem o menos 1 multiplicando todas as componentes. Tem o menos aqui na frente. Então, menos com menos vai ficar um mais. Então, 4xy ao cubo z mais 6yz mais 6x ao quadrado, y ao quadrado, z, mais 3y ao quadrado, mais 2x ao quadrado, y ao cubo. Isso daqui que vai multiplicar o seno de 3y ao quadrado, z, mais 2x ao quadrado, yz, que multiplica a exponencial do cosseno de 3y ao quadrado, z, mais 2x ao cubo, y ao cubo, z, tudo isso aqui orientado na direção y. Por fim, temos a nossa componente z, que vai ser 24x y ao cubo, z, mais 36x ao quadrado, y ao quadrado, z, mais 12x ao quadrado, y ao cubo, que multiplica e elevado a 12x ao quadrado, y ao cubo, z. Tudo isso aqui é orientado na direção z. E temos, então, o nosso vetor R8 e a conclusão dos nossos 5 vídeos. Muito obrigado por assistirem esses vídeos. Espero que tenham gostado e até a próxima.